eu queria me sentir do meio, produto daquele meio, quando eu nunca fui. Eu era apenas um funcionário que estava, mas não era produto. Então eu estava despersonalizado. Hoje a sociedade impõe e imprime, pedindo claramente que você declare que você é, ou seja, algo que você nunca foi. E quantas pessoas nós conhecemos, irmão, que tira aquela selfie? Eu mesmo brinco de vez em quando, nunca pilotei uma moto. Aí eu vou lá na inteligência artificial, tiro uma foto, falo, coloca aí uma jaqueta de motoqueiro. Aqui está eu hoje. Sempre eu faço um momento de sede, terno e gravata. E aí quando eu comprei, a minha esposa brincou comigo, tu nunca vai usar essa jaqueta, tu é maluco, Rio de Janeiro, não tem tempo para isso. Sabe o que eu fiz, irmãos? Comprei a segunda, uma marrom, essa aqui é do Rio mesmo, vocês veem aqui mas a outra, mais complicado. Vamos esperar tempos mais favoráveis. Eu fui induzido primeiro por um pensamento, brincando com a inteligência artificial. Ela me vestiu, me travestiu e me coloca numa Harley Davidson. Eu falei, caramba, ficou legal em mim, vou comprar para ver como é que fica. Apareceu a oportunidade, compramos e cá estamos. Mas em um certo momento eu parei para pensar, por que eu fiz isso? Eu disse que em um certo eu parei para pensar. Hoje você é acometido a algumas ações de forma involuntária, inconsciente, porque lhe for apresentado um padrão, e esse padrão basicamente às vezes exige você a agir, a se mover, não porque você fez uma escolha própria em meditação pessoal, não, foi induzido, você nem percebeu, você apenas achou bacana. Eu digo isso porque de ofício, o próprio Fernando disse, eu cuido da estética, né? Uns camaradas que aparecem lá na loja lá, aí aqui, tem como fazer esse corte? Aí o personagem que está aqui na foto é o Brad Pitt. Eu não vou nem falar o nome, como a aparência da pessoa. Eu falo, meu Deus, o camarada tem cabelo liso, é louro. E o outro lá, meu Deus, não dá. Eu falei, eu posso aplicar o corte. Você vai sair. Tem um irmão da igreja que quando vai cortar lá, sentar na cadeira, fala, pastor, coloca meu corte igual o Dolph Lundgren. Vocês sabem quem é o Dolph Lundgren? Aquele que fez o Rock 4 lá, que lutou com o Rock 4, né? Não vou falar que é o Duda não, irmãos. Não vou falar não. Ele nunca brincou assim não. Sabe, irmãos? E há um momento que o Senhor, Ele promove, fazendo uma declaração. Façam isso todas as vezes que comerdes e beberdes. Jesus, Ele traz uma ordenância. Sente à mesa, faça uma avaliação de si mesmo, traga a memória, porque isso vai te dar esperança. E nós vivemos dias difíceis, irmãos. Quantas pessoas eu atendo, seja na loja, seja na igreja, seja numa singela conversa informal, pessoas despersonalizadas, pessoas que andam sem rumo, sem destino, começa e não termina. Na primeira luta desistem, parece que não tem convicção do seu chamado, do propósito que Deus chamou para que elas executassem. E aí, no século XIX, aparecem dois personagens. E o Helmut Wundt, o pai da psicanálise, da psicologia. E em seguida, quase 30 anos depois, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Mas tem um outro que vai falar sobre a psicologia humanista, e eu gravei a frase dele, porque eu achei bastante interessante. Carl Roger, ele vai dizer assim, que a cura acontece quando você se confronta com o seu eu, e para de fugir de você mesmo.
Olha só que interessante. É quando você para tudo, todas as coisas. Se lembra que eu falei que quando eu comprei lá a jaqueta, ou quando eu passei uma dor danada para pagar o tênis, eu parei para refletir? Eu ali estava sozinho comigo, Fernando. É por isso que muitas vezes você fala: nossa, tive um insight, peguei algo maneiro. Quando eu fui para a praia e fiquei olhando lá o mar, quando eu fui para a cachoeira, apesar que eu fiquei meio assustado quando eu fui lá, para a cachoeira lá, achava todo tempo que ia sair um montão de índio lá da floresta lá, fiquei meio assustado. O Robson me pragmatizou com esse pensamento. É porque você tem esses maiores momentos de reflexão, que você vai trazer um confronto com o seu eu, e você vai perceber qual é o seu destino e para onde você está caminhando. Só que Freud, ele vai um pouquinho mais além, e eu não quero defender quem está certo e quem está errado, porque para mim quem está certo é o Senhor Jesus, e nós vamos aprender com Ele. Freud, ele vai dizer que precisa ser mais profundo. Você não precisa apenas estar sozinho, Vitor. Você não precisa apenas confrontar o seu eu, mas trazer uma investigação, ser mais profundo, entender o porquê você acaba movendo-se assim. E aí, eu peço que você abra o seu exemplar agora, por gentileza, no que o evangelista Lucas ele vai dizer lá no capítulo 9, 3 versículos apenas. Vamos ver se nós conseguimos em 15 minutos aqui dissertar. Desenvolver e aplicar pelo menos 3 intervenções que Jesus ele faz aqui. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18. Vou sintetizar um pouco mais aqui. Jesus ele vai dizer: e aconteceu que estando ele orando, estavam com ele, quem, irmão? Seus? E ele fez uma pergunta, dizendo: quem diz a multidão que sou? Deixe o seu exemplar aberto. Jesus aqui ele começa a vir com a intervenção, ele vem falar com você sobre esse ruído externo. Jesus ele não sofria de crise de identidade, mas ele se apresentava, irmãos, como uma grande oportunidade de aprender e ressignificar e fazer uma autoanálise de quem você é, quem sou eu. E quando ele faz essa pergunta, o que antecede, o engraçado, é o que ele nos ensina. Estavam ali com ele seus discípulos, mas na hora que ele estava orando, ele estava de qual forma? Sozinho. Porque toda vez que ele ia tomar uma atitude, toda vez que ele deveria falar algo, se mover, agir, primeiro ele parava tudo. Eu aprendi muito isso com a palavra de Deus, e agradeço a Deus pela vida do Eduardo. Ele foi meu sparring durante um bom tempo no tabuleiro de xadrez. E quem joga xadrez, e eu fui xadrista, irmão, estudei tudo esse troço, só que estava ficando meio maluco, eu parei. Mexeu com o teu ego, né? Eduardo falou sparring, eu que batia nele. Ele foi meu mentor, isso é verdade. Falava brincando com ele, poxa, de vez em quando achava que ia dar um checkmate, surgia um cérebro dele aqui assim, ó. Ele conseguia revirar, irmãos, o quadro ficava, porque feria o ego, né? Ah, vou ganhar. Agora eu quero ver, estou vencendo aqui o Gamaliel do xadrez. Aí eu quebrava a cara de vez em quando, mas já ganhei também. Quando eu ganhava, era uma semana, era igual o Vasco aí tentando ganhar no Flamengo há 15 anos aí, e está com esperança que hoje vai conseguir. Estou brincando, irmãos, só para a gente contrair. No xadrez você entende que para você fazer um movimento, você tem que enxergar o quão mais possibilidades do teu adversário
dar uma resposta que não seja à altura daquele movimento que você está trazendo. Exemplo, eu não vou me mover à toa, eu só vou me mover tendo a certeza que haverá progresso. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas para isso parava-se e pensava, irmãos, teve uma vez que, quem é aqui da Penha e conhece ali o IAPI da Penha, aí tinha umas galera ali que achava que jogava xadrez. Eu falei, Eduardo, vamos lá brincar? Aí ele, vamos lá, o tabuleiro. Eu falei, vamos sentar, eu e você jogando. A partida já atravessava mais de 2 horas, chegando a 3 horas, e assim foi. Quando nós paramos para olhar, irmãos, tinha tanta gente à nossa volta que achava que sabia jogar, falando, meu Deus, os caras são malucos. Então, e os caras depois tentaram sentar para jogar, mas sem orgulho, tá, irmão? Sem soberba, não tinha condições. Porque nós parávamos e pensávamos, e repensávamos, será que esse é o movimento que eu devo fazer? Vocês conseguem entender, irmãos? Por que Jesus, não em carreira solo, mas sozinho, antes de tomar qualquer decisão e atitude, ele ia falar, irmãos, com o Senhor? Quantas vezes, irmãos, há pouco tempo, eu fui atravessado pelo Espírito de Deus pela madrugada, seja intercedendo por vocês ou não, mas antes de começar a orar por cada um de vocês, eu primeiro orei por minhas vaidades. Falei, eu acho que foi com o Victor, ou foi com o Fernando, não sei, foi um diácono. Umas casas ao lado da minha, estava lá tocando uns negócios estranhos, uma religião estranha, e aquilo me incomodou, mexeu com o meu ego. Eu falei, parecia que já tinha vencido essa batalha, esses demônios aqui. E nós começamos a orar, irmão, Senhor, queima, em nome de Jesus, manda os anjos, segundo a minha palavra, os nossos conservos, que desça fogo do céu e queime todos os demônios. Aí, no primeiro minuto não aconteceu nada, no segundo tão pouco, e aí começamos a orar, era por volta de 00:30 e pouca, e era 1 hora, e eu estou orando, olhei para o lado assim, aí tinha uma general de batalha abatida, dormindo, e eu continuei orando, e Deus é bom. Eu disse, Deus é, como disse o nosso jovem João, Deus é bom. E o Espírito Santo vem e me atravessa, e ele começa a trazer um confronto. Você é quem? E quem sou eu? E Deus deixou bem claro, eu sou Deus, e você, quem é? Sabe por quê? Por nossos caprichos e vaidades, achamos que ao abrirmos a boca e usarmos a autoridade que é no nome de Jesus, o Senhor vai, vai realizar com sucesso o manifestar exalado pela nossa fala da nossa soberba. Eu sou filho de Deus, em mim há autoridade, a saber, no nome de Jesus, e os demônios se sujeitam a Jesus. Mas um conselho nos fora dado: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas cadê a minha sujeição a Deus naquele momento, irmão? Se não por um capricho pessoal. Não aceito, eu quero dormir essa batucada, esses demônios. Falei, que isso? Não aceito. E aí, não foi acontecendo nada. Aí eu me lembrei de orar. Falei, então eu vou orar pelos irmãos. Aqui não deu certo isso aqui. Assim, eu já orei. Vou aqui revogar minha oração. Vou orar aqui. Aí comecei a orar, irmão. Senhor, visita lá o INCA 1, o INCA 2, Hospital Pedro Ernesto. Traga zelo e amor para os atendentes. Toca no coração desses governantes, porque é o Senhor que governa, para que venha a abastança e tenha os medicamentos para o teu povo servir ao Senhor, te adorar e ver a tua boa mão manifesta, irmãos. Senhor, toca naquela irmã que está com câncer,
Toca naquela criança, meu Senhor, que nada sabe e foi acometida por isso. Senhor, liberta aquela jovem que foi, meu Senhor, violada, está na prostituição, aquele jovem na boca de fumo. Irmãos, aí o inferno não aguentou. Acertamos o alvo. Os demônios começaram a gritar, começaram a berrar, e nós vimos a boa mão do Senhor se manifestar, irmãos. Porque já não atravessava mais as minhas vaidades, mas a vontade de Deus. Interceder por todos os santos, interceder pelo pobre, pelo aflito, pelo oprimido, por aquela pessoa, sabe, irmãos, às vezes até na oração, você é atravessado por suas vaidades e concupiscências. Então quando Jesus, ele faz a seguinte pergunta: o que andam dizendo a meu respeito? Não havia crise de identidade, porque ele estava vindo convicto, ele estava sozinho lá orando e falando: qual é a atitude que eu devo tomar, Pai? Eu quero isso, mas é isso que o Senhor quer? Até para uma inteligência artificial, quando você quer dar um prompt, um comando, eu mesmo faço isso, irmãos. Vem cá, como eu devo falar com você? Me passa uma ordem aí para que eu possa ser claro para você e você entender aquilo que eu quero. Irmãos, o Vitor é da área, ele sabe muito bem que é assim que funciona. Fica mais claro, né, Vitor? Às vezes eu falo, bota lá uma paisagem de fundo assim, assado, sai nada a ver daquilo que eu falei, essa inteligência não é tão inteligente não, ela é meio burra. Aí agora eu pergunto para ela como ela quer, que ela quer ser interrogada, investigada e anunciada para ela fazer aquilo que eu penso. Eu falei, meu Deus, não é tão inteligente não. Vocês entendem? Se com uma máquina, com uma inteligência artificial, nós temos esse zelo, porque nós paramos e pensamos, irmãos, somos seres racionais, amém? Aí vem esse camarada, esse Carl Roger, e com essa psicologia humanista, ele nos indaga, falando sobre isso. Do que você tanto foge? Quando nós tocamos em alguns assuntos, ou alguns problemas estão na iminência para vir à tona e traz perturbação emocional, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Encaramos quando não tem mais solução, tem que encarar. Aí caráter emergencial, sacrificamos. Quantas vezes você já não ouviu isso? E olha a intervenção que Jesus ele traz da avaliação. Como você anda diante de mim, como você pensa a meu respeito. Mas atravessando o selfie daquela pessoa, o eu daquela pessoa, primeiro pelo prisma, a ótica, a visão dela sobre as outras pessoas. André, como é que você vê Jesus? Vinícius, como você vê Jesus? Cadu, quem é Jesus? Vocês entendem? Em um dado momento, Jesus estava fazendo ele enxergar. Vem cá, eu estou perguntando a todo mundo quem é Jesus. E eu, como eu penso quem é Jesus? Quem sou eu? Quem é Jesus para mim? De forma clara, se eu perguntar para você, você vai falar: Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o início de todas as coisas. Sem Ele, tudo que foi feito. E vamos começar a parafrasear e falar versos soltos que nós cansamos de ouvir, irmãos. Mas como seria bom você cansar de viver aquilo que Deus colocou como proposta sobre a sua vida, que Ele é teu Senhor, que Ele é o seu Redentor, é Ele que redime, é Ele que te limpa, é Ele que te guarda quando você está dormindo, é Ele que sara suas dores emocionais e físicas, é Ele que vai trazer a provisão quando você já não enxerga mais solução, porque é Ele, por Ele, sempre por Ele serão todas as coisas. É por isso que glorificamos numa manhã como essa. Só Deus sabe o que te atravessa. Só Deus sabe o que você está vivenciando. Só Deus sabe no seu âmago, no seu íntimo, o que você pensa. Mas Ele nunca vai deixar de ser Deus sobre a tua vida. Ele quer trazer governo sobre você, mas não estribado somente nos seus pensamentos, na sua sabedoria. Tem pessoas que têm muitas faculdades. Irmãos, pare e pense.
Olhe a genealogia de Cristo. Quantas pessoas corruptas. Imagine se eu cometesse 1/3 dos pecados, no meu prisma de Davi. Mando matar um dos meus braços direitos e ainda me deito com a mulher dele. Nunca mais vai ser pastor na face da terra. Quantas atrocidades. Um péssimo pai, filho, levantava-se contra ele para arrancar a sua própria cabeça e tomar o seu reinado à força. Filhos cometendo um incesto lá, o irmão querendo a irmã. Quando você vai pegar Jacó, mais conhecido como Jacó, porque no oriundo você vai pegar o significado da palavra, não é como hoje. Temos aqui um bacharel, doutor em divindade e teologia, Fernando, André, agora o Vinícius, que sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quando a pessoa nascia, era dado um significado por nome. E aí, se você falar para Gênesis, capítulo 25, 26, acredito que seja isso, você vai ver ali o nascimento dos filhos de Isaac. E aí a Bíblia deixa bem claro que um nasce peludo, ruivo, mas tem um que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Repita comigo: Jacó. E no sentido não literal, mas simbólico, aquele que veio agarrado no calcanhar, ou agarrando ao calcanhar. Deixa bem claro, trazendo para os dias de hoje, o espertinho, o aproveitador. E aí, com o passar do tempo, foi ganhando fome, o enganador. E é por isso que nós hoje temos a percepção dentro dessa palavra que o sentido dela, o nome Jacó é enganador, mas no original era só o sentido do momento, da época. Só que uma mentira contada diversas vezes pode se tornar o que, irmãos? Ih, aquele garoto não presta não. Fernando, ele se desviou, eu sabia. Agora vai querer atravessar todas as meninas aí, vai se prostituir, vai se lambuzar. Nem adianta o avô é pastor e médico, a mãe. Duvido, agora vai se desbestar de vez. É isso que a igreja aí faz, vai alienar daqui a pouco. Ih, aqui ó, Carlos Eduardo, pode ter nascido de berço, mas quando deixa nascer para ser ruim, vai ser ruim, rapaz. Não tem jeito, nasceu assim. Vinícius, não dou 2 meses, continua dando que as mulheres vai tudo morrer. Só se mistura com quem não presta. E saiu lá da favela aquela pessoa ali. Duvido, quero ver dar certo. A mãe é maluca, não tem pai, olha o tio, um perturbador da paz, a referência dele é a pior do mundo. Mas aí vem o plano redentor da cruz. Vem Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que liberou uma palavra: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e a esse, fiquem sabendo, vai ensinar você todas as coisas que você precisa e necessário é. E aquilo que parecia impossível, como diz o louvor, aquilo que parecia não ter saída, o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração, como falou comigo na minha oração vaidosa, e traz sentido, traz juízo. Falou: meu irmão, olha aí como é que tu anda, cara, tá cansado de apanhar não? De novo, vai insistir nesse erro? Até quando você vai quebrar a cabeça? O homem de Deus está falando. Homens de Deus, mulheres de Deus, eu te cerco da minha presença, e a minha personificação às vezes até vem em forma humana, mas tu não atende o meu clamor. Sai desse negócio, entregue a sua atenção, o seu tempo é valioso, não tem mais tempo para você perder tempo. Se santifique, eu sou o Senhor sobre a tua vida, sou eu que governo, estou escolhendo você para governar e triunfar.
E às vezes estamos tão despersonalizados porque queremos ver aquilo que não foi Deus que escolheu, mas o que nós queremos, porque achamos legal. Igual essa jaqueta aqui, ó. E aí Jesus, ele vai e pega eles e fala: e aí, quem sou eu? Mas tem um que se levanta do meio, que é atravessado pelo Espírito de Deus. Ele fala: oh, eles podem falar o que quiserem, esse ruído aí, esses gritos aí, eu não aceito o que a sociedade está dizendo a meu respeito e ao teu respeito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí Cristo vai falar: tá aí, o Pai pegou. O Pai pegou. Escolha assertiva, decisões perfeitas só podem ser promovidas pelo Espírito Santo de Deus. No vale de Jaboque, no confronto do homem com Deus, estou falando de Jacó, ele recebe uma pergunta como reflexão. Ele vai falar assim: tu lutaste para prevaleceste, mas me diz aí, quem tu és mesmo? Qual é o teu nome? Sério, irmãos? Abra aí, ou bote para mim, por favor. Gênesis capítulo 32. Bota no versículo 24. Verso 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só. Olha ele aí, como é que ele estava, irmãos? E fez o que? Lutou com ele um homem, até a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, senão me... Jacó convicto, né? E disse-lhe: o que, irmãos? Qual é o teu? E o que Jacó disse? Meu nome? Me chamo Jacó. O enganador. Aqui no Vale de Jaboque, ele estava fugindo do irmão dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele ouviu tanto dizer que ele era um enganador, ele era malicioso, aproveitador, oportunista, que nós vamos entender como, e vocês conhecem essa história, que primeiro, na primeira oportunidade, ele lá fazendo o guisadinho dele, o irmão dele querendo caçar e não sabia, não adiantava. Ele foi buscar algo que aonde ele estava ele não poderia fazer para poder se alimentar, não havia habilidade. Jacó, o aproveitador, ele olha, isso aqui é uma oportunidade, ele não vai enxergar como nada mesmo, ele já presumia à frente. Não, primeiro, primícia, primazia, vai ser meu, vou conseguir agora, vou manipular. Vai morrer de fome, camarada. Toma aqui o meu guisadinho, ó. Botei aquele alhinho, botei aquela manteiguinha, refoguei bem. Vai morrer de fome aí. Só me entrega a tua primogenitura, uma palavra. Olha como a palavra tem poder, irmãos. Quem é sábio entende que a palavra tem poder e tem peso. Não fica perdendo tempo lançando palavras ao ar, mas sabe que a palavra que ele possui tem autoridade. Brincando, irmãos, mas eu me atentei para o que eu fiz ontem. Estava cortando o cabelo do Samuel, achando que ele teria jeito fazendo cabelo e barba. Pois a Elisa tem que agarrar, não deixa esse homem solto não, Elisa, fica com ele ali, não deixa não. Sei que é difícil, a luta é grande, mas Deus é contigo. E aí, estou fazendo o cabelinho dele, a barba dele, e a gente estava falando sobre música. E eu falei: meu filho está tocando direitinho, Samuel.
Cara, mas a gente tem que tirar dele o vício do worship, maldito worship. O garoto pegou uma referência desse negócio de worship, que ele só faz aquilo ali, e ele tem que vir para as músicas clássicas, e a gente faz uma luta. Está começando, está um ano, está tocando mais do que eu. Hoje eu até botei 2 palmos e meio de língua ali para fora. Fiz o básico do básico do básico. Espero que eu não tenha atrapalhado o momento da adoração de vocês. E aí eu falei com o Samuel, cara, se for o caso, eu vou sentar na bateria e vou tocar, vou ter que dar um castigo nele. Vou trocar e vou para a bateria, e ele vai ficar sentado no banco, para ver se ele entende, porque eu já cansei de falar com ele tem que buscar outras referências. Estou eu no salão, Samuel foi embora, liberamos um acordo em palavras, vou tirar o Samuel. Daqui a pouco meu telefone liga, qual é a coroa? Ligando o telefone da mãe, como se não tivesse telefone para me ligar, mas tudo bem. Fala aí, não é preciso ficar assustado, nem com medo, nem espantado. Falei, meu Deus, antes se ele tivesse falado logo, já me desesperei, pastor Henrique. O que foi, cara? Então, velho, queria saber se dá para o senhor me levar para o hospital. Irmão, quase que eu infartei. O que foi, cara? O que tu fez? Então, eu caí aqui da escada do 2º andar, e aí eu arranquei a sola do pé aqui, o tampão do dedo aqui, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, Samuel, como é que tu fez isso, cara? Irmãos, na mesma hora me saltou que eu conversei com Samuel. Você não queria ele fora? Você entende, irmão, o peso da palavra? Não estou falando que foi por isso que aconteceu com Samuel. Mas você consegue entender? E se for, irmãos? A filha fez uma traquinagem, garota, e libera aquela palavra de maldição. Eu, por mais que eu queira falar, irmão, falo, tu é abençoado, Jesus é contigo. Você entende, irmãos? Libere uma palavra de bênção. Aproveita nesse momento e fala, tu é abençoado. Fala para o seu irmão do seu lado aí. Fala aí, tu é uma bênção. Isso. E aplauda Jesus por isso, irmãos. É abençoado mesmo, né? Sabe, são tantas coisas que nós separamos aqui para falar com vocês. Nós, irmãos, temos que compreender que a nossa identidade, vou botar o pessoal do louvor para preparar aqui. A nossa identidade, ela está ligada à nossa origem. E qual é a nossa origem? Vai tocar a bateria mancando. O médico falou que não pode. Vai ser curado. Os médicos falaram que era pé de mamute. Era um pé blindado. A agulha lá empenou do ponto. Tomou 5 pontos no dedão, só em um dedão. A esposa quase desligou os botões. Eu não aguento ver sangue. Vou apagar. Ele vai fechar o hi-hat. Fecha o hi-hat para não botar o pé. Só usa só um pé só. Sabe, irmãos? A sua identidade está ligada à sua origem. O Senhor, quando Ele pegou o homem, o ser humano, Ele fez isso aqui, ó. Do seu sopro, o ruá divino, nos fez a sua imagem e semelhança. Quer dar errado? Saia e negue a sua origem. Quer produzir? Quer avançar? Reconheça a sua dependência da sua origem, a saber, o Senhor. Não acredite no que andam dizendo, como Jacó, lá no vale. Mas acredite
quando você confrontar-se consigo mesmo. Cara, quem eu sou? Será que essa é a melhor opção? Será que essa é a minha melhor decisão? Deus, Ele tem algo tremendo a te revelar. As revelações de Deus, elas acontecem quando aceitamos a nossa origem e com o nosso Pai, sentamos à mesa. Porque cansamos de ouvir que mesa é lugar de relacionamento. Na mesa, tem confronto. Como esse, irmãos? Você de repente vai ouvir o que você não quer. Eu conheço o obreiro Vinícius. E eu sei, e aqui não estou falando mal do obreiro Vinícius, é uma qualidade muito boa. Mas que de repente, em demasia, pode ser algo que não agrade a muitos. Resistente. O Ney está aqui, Ney sabe se o Vinícius é teimoso ou não, né? Quando está em algumas opiniões, firmado, estribado. Mas é bom, irmãos, é porque tem convicção, sabe da sua identidade. Pessoas que andam em dúvida, a pessoa fala assim, ó, não é bem por aí não, e já se desviou. Não, tem que me fazer, tem que me provar, irmãos, que eu estou errado. Sou igualzinho, Vinícius. Você consegue entender, irmãos? Um homem vazio de si mesmo é uma folha seca. Qualquer coisa, qualquer direção é destino. E Deus, Ele te trouxe essa manhã para entregar uma palavra que te revela uma geografia, apresentando um propósito que Ele tem sobre a tua vida. Cumpra esse chamado, esse propósito. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E como eu canso de dizer, e não vou parar de repetir, você não é obra do acaso, você nasceu para dar certo e vai dar certo, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, irmãos. Jacó ouve a sua mãe, filho, vem aqui. Oi, mãe, seu pai está indo. Vá pegar a primogenitura que você me disse um dia que pegou com seu irmão, quando ele estava vivendo por emoção, por necessidade, e ele te entregou verbalmente. Vai lá, ó. Aí a Bíblia diz que ele vai se travestir, bota como que um casaco, se bota pelo no corpo de um animal, chega para o seu pai que estava incapaz de enxergar um palmo. Fala, pai, entregue-me a minha primogenitura, me abençoa, por favor, já que o senhor está partindo. E o pai passa a mão nele, ele consegue manipular novamente, irmãos, e rouba ali a oportunidade do irmão de cumprir o seu papel, o seu chamado. E quando ele está lá no Vale de Jaboque brigando com o anjo do Senhor, o próprio Senhor, o anjo faz uma pergunta: e aí, cara? Tu lutou bem, bravamente, brigaste com o homem. Qual é o teu nome mesmo? Imagina, irmãos, eu sou aquele que sou reconhecido como ladrão, como usurpador, aproveitador, manipulador, enganador. Irmãos, imagine a cena. Mas ele, quando ele reconhece, que ele confronta o seu eu, cara, eu sou lixo mesmo. Eu me levei porque disseram de mim a meu respeito, que eu nasci com esse propósito. A minha mãe me amaldiçoou, o meu avô, a minha avó, os meus amigos não me aceitam, porque para me aceitar eu tenho que se mover dessa forma, senão eu não sou aceito. E se instala um complexo de inferioridade tão grande na pessoa, que ela até mesmo impossibilita a palavra de Deus se manifestar de forma clara. Mas o Espírito Santo de Deus, e aprove a Deus te trazer nessa manhã, para liberar para você essa palavra, ela está de pé, ninguém pode invalidar, e se Deus falou, faz se cumprir sobre a sua vida. Como, pastor? Quando ele confessa, o Senhor fala para ele: agora tu não vai ser mais conhecido como enganador, não. Agora você vai ser reconhecido como Israel. Sabe o que Deus está falando nessa manhã conosco aqui? É Ele que te chama
pelo antigo nome para te entregar um novo nome, porque tem uma nova geografia para você avançar. Nova geografia, novas responsabilidades. E ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. É com ele. Você consegue falar com seu irmão mais uma vez aí? Fala, é com ele. Sozinho é difícil. Sozinho é difícil, Paulo. É difícil. Raíssa, é difícil. Sozinho é muito difícil. Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós olhamos para a cruz e lembramos do que o evangelista, lá no primeiro capítulo, no versículo 37, vai revelar para a igreja de Cristo, dizendo: nada é impossível para Deus. Nada, irmãos.